11. Jesus transforma a água em vinho. E ao terceiro dia fizeram-se uma bodas de Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho? Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto eles vos disseram. Estava ali postas 6 talhas de pedra para purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-las até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao seu esposo, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já não tem bebido bem, então inferior, mas te guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creiam nele. Jesus estava na festa, de casamento, e mesmo assim o vinho acabou. Mas a graça estava na presença de Jesus, naquele momento. Embora a mãe dele veio até ele cobrar uma posição que ele fizesse algo, e assim ele tivesse transformado a água em vinho, parece meio rude, quando Jesus fala para Maria assim: mulher, o que tenho eu contigo, Mas naquela época era muito comum se falar assim, E nessa passagem que eu já queria ler para vocês, antes mesmo eu já estou um tempo, nessa parte, antes mesmo de ter tido a inauguração da igreja, mas acaba que o Senhor vai falando com a gente e a gente vai lendo outras e outras, mas o transformar, a transformação, Porque estar em Cristo tem que ter a transformação. Então é isso que o Senhor vem falando comigo. Eu sempre falo para vocês que estar aqui na frente é uma responsabilidade muito grande, além de falar bonito. Você tem que estar em Cristo e a sua transformação tem que vir de dentro. E o Senhor vem falando comigo constantemente o quanto eu tenho que estar em Cristo e o quanto ainda preciso de transformação. Isso é uma coisa que o Senhor vem falando muito. E se a gente levar conosco aquilo, e dessa transformação, assim como o Senhor fez, transformando a água em vinho, Ele também vai fazer nas nossas vidas. Mas para isso a gente tem que estar na presença do Senhor, tem que estar em Cristo, Tem que levar isso para nossa casa, e eu me cobro muito porque eu não sou uma pessoa fácil, Meu marido tá aí, ele sabe bem. Mulher é triste, Então, isso eu tenho me cobrado bastante, não é fácil. E todas as vezes que a gente, não sei se com vocês é assim, mas toda vez que é Santa Ceia ou eu dirigi um culto, parece que tudo se revira, quer se mexer com a gente. E eu não sei se vocês são assim, mas mulher é uma coisa... O meu eu. O se calar. É muito difícil se calar. É muito difícil. A gente quer sempre estar com a razão, Mas na verdade a gente tem que pôr na cabeça que primeiro a gente tem que respeitar o nosso esposo, Então eu sei que não é fácil meu esposo lidar comigo, porque sou uma pessoa muito difícil, quem me conhece sabe. Eu mudei muito até aqui, mas preciso muito mais de mudança. E eu falo, assim como o Senhor transformou a água em vinho, eu quero que Ele transforme a minha vida, e a gente precisa de transformação. A gente precisa estar em Cristo para a transformação vir. Aleluia. Porque senão não vem. É verdade. Não vem. E você sabe que no dia a dia acontecem várias coisas para que faça com que você revide, E o revidar não é do Senhor. E isso o Senhor vem falando muito no meu coração sobre o transformar, Porque a gente sabe que tirando Jesus da gente, só sobra miséria e pecado, E aí a gente vai se acostumando o quê? A falar que somos pobres, pecadores. Mas se a gente está em Cristo, e se a gente quer caminhar com Cristo, como que a gente vai se acostumar a falar que todos os dias a gente... Não, que a gente peca sim, a gente sabe.
a gente não vai ser igual Jesus. Não, com certeza a gente não vai ser. Mas se a gente está caminhando com Ele, a gente não tem que fazer o oposto? Tentar fazer o oposto, né? Procurar ser mais a semelhança de Jesus. Então é isso que o Senhor tem falado no meu coração, né? Que as transformações vêm nas atitudes da gente e nos posicionamentos da gente. É muito difícil estar aqui, né? E eu sempre corro muito disso. Quem me conhece sabe o quanto eu fujo de oportunidade. E para a gente estar aqui, a gente tem que estar caminhando com o Senhor. A gente tem que buscar no Senhor. Buscar. E às vezes a gente tem tempo para tudo mesmo, menos buscar no Senhor. A gente quer fazer tudo, a gente quer saber tudo. Mas e a palavra do Senhor, como fica? Entendeu? E é isso mesmo que o inimigo quer da gente, né? As coisas contrárias sempre vão se levantar para nos tirar da nossa posição. A nossa posição não é estar em Cristo. Então a gente tem que procurar mais saber do Senhor, procurar mais a palavra do Senhor. Não é fácil, é muito difícil, né? A gente é carne e assim como o Senhor fez lá, né, no casamento. E outra coisa também o Senhor, ele fez questão de honrar aqueles que convidaram ele para a festa antes mesmo de saber o que ele tinha nas mãos. Então ele honrou, né? Ele honrou. E assim o Senhor vai fazer com as nossas vidas. Assim Ele vai fazer nas nossas vidas. Ele vai nos honrar, né? Não que seja uma troca, porque a gente também tem que saber ouvir a voz do Senhor, né? Porque normalmente a gente é muito vulnerável, a gente está sempre sofrendo algo, a gente acha que está sofrendo. Então toda vez que alguém falar alguma palavra ou falar algo, a gente vai achar que é pra gente. Mas por isso que a gente tem que estar em Cristo para saber se aquilo é pra gente ou não. Porque se não for pra gente, se não acontecer, a gente vai se frustrar. E a gente vai achar, caramba, o Senhor falou comigo, aquela palavra era pra mim, mas não aconteceu. Então a gente tem que, antes de ouvir a voz de qualquer um, ouvir a voz do Senhor. É isso que Deus tem trabalhado dentro de mim. Eu sei que eu tenho que mudar muito, preciso mudar muito. Eu lembro que quando eu e meu esposo trabalhávamos nos encontros de casais, e eu sempre queria ficar na cozinha, e quando tinha a hora da palestra, né, eu olhava aquelas pessoas ali e falava, não, a minha irmã sabe, né, aquilo não é pra mim, isso não é pra mim, não, jamais que eu vou estar ali, né. E eu gosto sempre de falar isso, porque o nosso lugar é onde o Senhor colocou a gente. Glória a Deus. Entendeu? O lugar da gente é com Cristo e Ele vai colocar a gente onde a gente tem que ficar. E isso me deixa sensível, porque nunca que eu imaginei que hoje eu estaria falando da palavra do Senhor. Glória a Deus. Né? Eu sei que muita gente se moveu para eu estar até aqui, muitas orações foram feitas pela minha vida, né? Tanto do meu cunhado, a minha irmã, minhas outras irmãs também, só falta a minha mãe. E eu creio que essa hora vai chegar, né? Eu falo isso porque como esses dias conversando com uma menina na hora do almoço, e ela falou, nossa, mas é mais fácil um macumbeiro, eu não gosto de usar esse termo, né? É mais fácil um macumbeiro virar cristão do que uma pessoa que era católica. E eu nunca tive esse olhar, porque quando alguém conta pra mim, olha, eu era das matrizes africanas e eu fico horrorizada, mas ao invés, eu quero escutar a história da pessoa, mas a pessoa quer escutar mais a minha. Isso que é louco. Eu fico impressionada dela ter conhecido a face do Senhor, aceitado Jesus, né? E ela quer que eu fale mais de mim do que a curiosidade que eu tenho sobre a vida dela. E o Senhor transforma. Porque eu sei que eu preciso ser transformada, mas eu estar aqui, muita coisa já foi feita até aqui. Né? Então esse Deus que eu estou conhecendo a cada dia e buscando Ele, né? E vendo o que Ele faz na minha vida, assim como Ele fez lá atrás e fez vários outros milagres, esse é só um deles, né? E sei o quanto Ele vai fazer ainda mais para isso, eu tenho que me posicionar mais. A responsabilidade tá para mim, né? Porque eu dei
um passo, né? E às vezes a gente quer deixar tudo, a gente quer desistir. Ah, eu não quero mais isso não. Ah, não, eu fico doida quando tenho muita coisa, muita responsabilidade, mas a gente não pode deixar as coisas do Senhor de lado, né? Quando a irmã Jéssica me chamou para substituir ela, eu até falei para minha irmã que não passou 15 minutos, a escala saiu, que eu ia trabalhar à noite. Não passou 15 minutos, a escala estava lá com o meu nome para trabalhar à noite, né? E eu falei, não, agora não tem mais como eu voltar atrás, não vou voltar, eu vou desse jeito, eu me batizei dessa forma, né? Glória a Deus. Então, eu me batizei com a roupa do meu serviço e o que é uma roupa perto daquilo que o Senhor quer que a gente fale, né? O que é uma roupa? Nada, né? A gente tem que obedecer aquilo que o Senhor quer de nós. Então, é isso que eu quero passar para vocês. O transformar de Deus é maravilhoso, mas a gente precisa ainda saber que a gente precisa, que nós precisamos mais de transformação, e para isso a gente tem que pedir, e para isso a gente tem que aprender a ouvir a voz do Senhor e buscar na palavra. Então eu sei que até aqui eu tenho que mudar muito mais, né? E a gente sabe que nem o Ademir estava falando da música, né? Esses dias eu ouvi numa pregação que somos aves do mesmo bando. E quando a gente é ave do mesmo bando, estamos em Cristo, a gente quer caminhar, né? Junto com aqueles que estão com a gente, não se desfazendo das outras pessoas, mas a gente tem que buscar estar com aqueles que estão na nossa sincronia e se fortificar para que a gente possa fazer alguma coisa na vida do outro também. Porque o Senhor quer que nós estejamos aqui, mas a gente tem que passar para o outro aquilo que a gente está vivendo. Então a nossa vida tem que ser testemunho constante daquilo que o Senhor está fazendo na vida da gente e que a gente passe para outras pessoas também aquilo que Ele fez até aqui, porque eu estou vivendo várias coisas que um dia eu sonhei viver, né? E eu acredito que muitos de vocês também, se pararem para pensar, hoje vivem aquilo que um dia sonharam. Então, né, a gente tem que ser grata por tudo que a gente tem até agora. E a gente sabe que o Senhor honra aqueles que andam no caminho dele. E eu agradeço a minha oportunidade